Alô, amigos, vocês se lembram que na semana passada nós fizemos um YouTube, vocês devem ter visto, se não viram, façam marcha ré e vejam, sobre uma crise no Festival de Cinema de Berlim. Esse festival, no qual eu vou há uns 30 anos. Essa crise envolvendo o diretor artístico, Carlo Chatrian, italiano, que foi o diretor do Festival de Locarno antes de ir para Berlim, e a nova ministra da Educação e Mídia na Alemanha, Cláudia Ross, que faz parte da coligação Verdes, não, socialistas, verdes e cristãos. São três, unidos para formarem o governo. Ela decidiu cortar o Carlo Chatrian, que eu conheço pessoalmente e que é um ótimo programador dentro do festival. Então, nós vamos comentar isso porque essa crise começa a aumentar e já se fala em boicotes. Boicotes de quem? Boicotes de produtores, realizadores de filmes, boicotes de publicidade, e aí é grave porque o Festival de Berlim está com dificuldade já financeira. Boicote mesmo do público, hein? E boicote dos filmes de diretor. Digamos, eles decidem convidar X, um grande diretor, um grande especialista em cinema, para dirigir o festival no lugar do Carlo Chatrian, e a pessoa pode dizer, não vou substituir o Carlo Chatrian, eu estou a favor do Carlo Chatrian. Entendeu? Então vamos lá. 2 semanas depois da demissão do diretor artístico do Festival Internacional de Cinema de Berlim, Carlo Chatrian, provocada pela ministra da Cultura e Mídia, Cláudia Ross, a crise não terminou. O número de produtores e realizadores internacionais signatários de uma carta aberta criticando severamente a ministra do Partido Verde na coligação socialistas, cristãos e verdes aumentou e já ultrapassa 400 pessoas, entre elas quem? Martin Scorsese, Paul Schrader, Kristen Stewart, Ryusuke Hamaguchi, Radu Jude, Johanna Hogg, Claire Denis, Olivier Assayas, Bertrand Bonello, Jean-Pierre Dardenne, o diretor do Festival de Veneza, Alberto Barbera, e importantes nomes alemães como Margaret von Trotta. Todos eles fazem parte dessa carta branca, da qual fazem parte já 400 assinaturas. O jornal norte-americano Global Happening cita as 3 últimas crises envolvendo o Ministério da Cultura e Mídia, porque a nova diretora está lá há 20 meses, ela é nova lá, hein? Mostrando que em 20 meses de mandato, Cláudia Rossi acumula manchetes negativas. As crises, segundo o jornal, são o escândalo da exposição Documenta, acusada de antissemitismo. Provocou até protesto do governo de Israel. O atraso na reforma da Fundação do Patrimônio Cultural Prussiano. E a deterioração
das melhorias do Museu de Arte. Iam melhorar e acabou saindo pior a emenda do que o soneto. E o jornal Global Happenings conclui: Rothes já falhou? Só falta dizer, daqui a pouco é ela que vai ser mandada embora? Talvez não. O cinema não é assim tão importante na estrutura política da Alemanha atual, mas pode ser, por que não? Se houver uma crise ainda maior, o fato de haver intervenção política numa organização de arte como a Berlinale, ou Festival Internacional de Cinema, como é o outro nome, o Berlinale, é inédito e pode fragilizar a ministra Ross, criticada pelo mundo do cinema por sua política cultural. Em síntese, a ministra deveria criar condições de funcionamento do festival, já que existe uma crise financeira, mas sem intervir na sua estrutura. Se o dinheiro que entra não é suficiente para manter o festival, é o festival que decide onde vai cortar, não a ministra da Cultura, que decide cortar o diretor, justamente o diretor artístico. No caso de crise financeira, como acabo de falar, afetando o funcionamento do evento, como parece ser o caso, caberia à direção do festival efetuar os cortes necessários. Ao provocar a crise, a ministra Ross se esqueceu de que a crise pode levar ao quê? À perda de patrocinadores do festival. É o ponto nevrálgico do festival. Os patrocinadores. Se ela perde patrocinador, como o Festival de Toronto, que perdeu um principal patrocinador, a coisa fica feia. E é isso é perigoso, então, a perda de patrocinadores, pois já existe dentro do cinema, dentro do festival, um clima de redução de gastos. As notícias filtradas de Berlim dizem que o festival terá 1/3 a menos de filmes e que algumas mostras ou secções serão cortadas, desativadas. A demissão de Carlo Chatrian poderá ainda ser interpretada como crise de qualidade e poderá provocar o quê? Uma espécie de boicote por parte dos produtores e realizadores que decidirão enviar seus novos filmes não a Berlim, mas a outros festivais. Pior ainda, as pessoas capacitadas para dirigir o festival, quando Cláudia Ross convidá-las, poderão dizer: não, não aceitamos substituir Carlo Chatrian. Em síntese, Cláudia Ross provocou uma crise que pode ir crescendo até chegar fevereiro. E agora imaginem fevereiro. Vai começar o festival. Quem é que abre o festival? Carlo Chatrian. Carlo Chatrian, que já está demitido e que vai dirigir o festival 10 dias, já demitido. O que vocês acham disso? Hã? E Cláudia Rossi vai lá no Festival de Berlim também? Será que ela será vaiada? São hipóteses. Boicote e má situação da ministra, que se meteu onde não deveria. Ok? Eu esqueci, como sempre, de pedir para vocês curtirem. Se vocês não curtem, este canal vai para o brejo. Compartilhar com seus amigos e familiares. E deixar um comentário. Se você gosta de cinema, vai querer saber mais coisa.
e se inscrever no canal. Vocês me desculpem, eu vejo que meus colegas fazem toda uma festa aí pedindo para curtir, para compartilhar, para se inscrever. E eu esqueço. Eu me embalo no tema, na importância do tema, fico interessado nisso, quero mandar isso para vocês e esqueço de garantir a manutenção do canal, porque se o canal não crescer, e ele está meio parado, hein? Se vocês gostam desse canal, por favor, realmente se inscrevam e curtam. Senão, o algoritmo não me... o algoritmo não me distribui como deve distribuir os outros. Hein? Então vamos lá? Já se inscreveu? Já curtiu? Até a próxima!